Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu espero que sim. Espero que tenham passado um final de semana estendido muito bem. Nesse feriado que outrora começou no dia 19 de maio, ou dia 19 de abril, tendo aí o Dia do Índio. Passamos aí pela Sexta-feira Santa. Passamos pelo domingo de Páscoa, chegamos na segunda-feira, dia de Tiradentes, e hoje, dia do descobrimento do Brasil. E nós estamos chegando com a nossa live diária, o nosso café da manhã, que vai até às 7h25 aproximadamente, para falar de você, de informações aqui na manhã. E a principal dela, claro, a morte do Papa Francisco. Francisco que revolucionou o seu papado com muitas discussões. Papa Francisco aí já no seu leito, no seu caixão de madeira, lá na Casa Santa Marta. Papa Francisco que transformou aí o jeito, ou foi modificando o jeito de pensar a Igreja Católica. O Papa Francisco que não fugiu das discussões de mundo, das necessidades, o abraçar da Igreja aos diferentes, aos não frequentes, e também não furtou em dar a sua opinião quando falava de mundo. Papa Francisco se posicionou várias vezes contra a guerra, especialmente essa guerra da Ucrânia, especialmente quando o governo americano começou em 2018 com uma ideia de levantar muros para separar da comunidade mexicana. E aí o Papa disse, não precisamos de muros, precisamos de pontes. Pontes para chegar às pessoas. Ponte para alcançarmos o outro lado. Ponte para que nós possamos, no nosso dia a dia, ser melhor. Mas ser melhor também não depende só da gente. Depende do outro. O quanto o outro deseja ser melhor, se permite ser melhor. Muitas vezes a gente quer que o outro seja melhor e a gente não faz nada. E muitas vezes a gente faz as coisas e também o outro não percebe, para ele não se faz nada. Então essa é um pouco da passagem do Papa Francisco no seu papado. Um argentino que marcou aí a história. As imagens foram cedidas já, mostram o primeiro pontífice latino-americano, vestido com uma cáusula vermelha, mitra branca, segurando um rosário entre as mãos. Você percebe que é assim que está o padre. O funeral do Papa será realizado sábado, dia 26, às 10 horas, no horário de Roma, às 5 horas da manhã, no horário do Brasil, na Basílica de São Pedro. Informou aí o Vaticano em um comunicado. De acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico do Vaticano, Andrea Arcangeli, o Papa entrou em coma e teve um colapso cardiorrespiratório irreversível às 7h35 de segunda, no horário local, ou às 2h35 da manhã, no horário de Brasília. Francisco tinha histórico de insuficiência respiratória aguda, causada por pneumonia bilateral, múltiplas bronquiectasias, ou seja, dilatação dos brônquios, e hipertensão e diabetes tipo 2. E assim, então, o Santo Papa se encontra no seu caixão. Cerca de 200 chefes de estados estão aguardados para a cerimônia, que deve ter aí em torno de 300 mil pessoas. Sem contar aí pelo mundo através da transmissão das televisões aí do sepultamento e a despedida do Papa Francisco.
Já confirmaram presença o presidente Lula, do Brasil, Donald Trump, dos Estados Unidos, Javier Milei, da Argentina, Emmanuel Macron, da França. Esses já disseram, ó, a gente vai estar lá no funeral do Papa Francisco. Aqui em Santa Helena também tivemos um final de semana movimentado, né? Movimentado. Os corpos de bombeiro tiveram, deixa eu procurar aqui, ó, aqui, isso. Tiveram ações ontem referente a um acidente que ocorreu aí, aqui no centro de Santa Helena. E acionou aí o corpo de bombeiro. A mulher caiu em uma fossa de aproximadamente 10 metros, né? E foi um acidente, assim, inusitado e muito preocupante, né? Estava fechado aí o local na residência. Segundo as informações apuradas no local, a vítima transitava por uma área que apresentava ser um espaço de serviço quando o piso cedeu, inesperadamente abrindo buraco e provocando a queda. Por sorte, familiares estavam presentes na residência no momento do acidente, que permitiu aí o acionamento do corpo de bombeiro, o acionamento aí dos serviços de segurança, de emergência. 2 equipes do SAMU e também a unidade do suporte avançado, USA, foram enviadas para prestar primeiros atendimentos, além da equipe do Corpo do Bombeiro e a Defesa Civil. Em um ato de coragem, o soldado Lupachuk, do Corpo de Bombeiro, desceu ao interior da fossa para realizar o resgate da mulher. Apesar da profundidade e do susto, a vítima estava consciente, com dores nas pernas, mas aparentemente sem fraturas. Ela conseguiu subir a escada de resgate com o auxílio do bombeiro, sem a necessidade de ser retirada em uma maca. Após ser retirada com segurança, a mulher foi encaminhada ao Hospital Moacir Miqueleto para avaliação médica mais detalhada. O caso chama a atenção para os riscos de estruturas antigas e mal identificadas em áreas residenciais, e reforça a importância da manutenção preventiva e da sinalização adequada em locais com poços e fossas, né? Então é o seguinte, pessoal, olha, dá uma ideia aí do Corpo de Bombeiro. Tem lá aquela área na sua casa, aquele espaço da fossa séptica, coloca lá uma plaquinha, fossa, identifica o local. Porque daí quem tá por acaso, tá visitando ou tá passando, vai ler e vai tomar cuidado. Porque, claro, hoje, por mais que quando você fez aí o teu local, a sua fossa, o terreno podia estar firme, podia estar bem, mas com o passar do tempo as coisas podem modificar, o solo pode haver aí movimentação, pode, claro que sim. E aí você estar numa área, aspas, segura, que te coloca em um grande risco. Então, serve aí de atenção, né? Vai lá e marque o espaço, determine o local, aonde que é a sua fossa ou o seu poço. Muitas pessoas têm poço ainda nas suas residências. Antigamente era assim, não é verdade? Então vai lá e identifica, ó, poço, fossa, coloca lá os locais de risco para que a gente possa evitar. Imagina essa senhora aí, se os familiares não estivessem em casa reunidos. Certamente, certeza que tinha acontecido algo muito pior com essa senhora. Ela não teria quem pedir socorro. É 10 metros, gente. E não tem como sair sozinho. Não é verdade? Então aí a gente chama a atenção para esse tipo de coisa que pode acontecer, mas que a gente, antes de tudo, possa tomar os cuidados necessários. Né? Tomar os cuidados necessários. Adalto, bem, bom dia. Tudo de bom. Rafael Lima, bom dia, meu querido. Bom dia, Antônio Nascimento. A Noeli Petri, bom dia, com alegria sempre. Precisamos ter alegria. É claro, gente, não é todo dia que a gente vai estar com cara. Não é todo dia. Tem dia que você não vai estar bem. Né? Tem dia que não vai estar. E também é o seu direito, também pode. Tá certo? Às vezes as pessoas acham que a gente tem a obrigação de estar todo dia bem, todo dia rindo, todo dia gritando. Não. Vai ter um dia que a gente não vai estar bem. Né, Juliana Ladeia Costa, nossa secretária de esportes? Tenha aí uma excelente semana. Então, é assim mesmo. Noeli tá certinho a você, com alegria sempre, acima de tudo. Mas pode ser que a gente possa ser que não esteja num bom dia. E também, como diz o outro, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E por falar na morte do Papa, só retomando o assunto, né, gente, que vai permear as notícias pelos próximos 20 dias, no mínimo, porque daqui 15 dias começa o conclave. O conclave é a reunião dos cardeais, sim, que vai escolher o próximo Papa.
Então a gente vai manter essa notícia aí, vai manter entre o quarto e o sexto dia agora vão sepultar o Papa, já sabemos que vai ser próximo sábado, e depois a gente começa aí com as reuniões que preparam o conclave e certamente depois o conclave. Então a gente vai trazer notícia muito sobre isso. E também o Dirceu Fiorentini, que era morador aqui de Santa Helena, ele mora lá em Roma, na cidade, é lá em Roma mesmo, tá do ladinho. E ele mandou informações para a gente aqui no momento, falando sobre o falecimento, né? Ele diz que, segundo o testamento aí do Papa, há referência somente em local de sepultamento e sobre a inscrição da sua lápide. O túmulo deve ser no chão simples, sem decoração especial, com uma única inscrição: Francisco. O velório deve acontecer, então, já vai acontecer até sábado. E o Fiorentino se admirou por ter acompanhado pelos noticiários a presença do Papa em via pública durante esse domingo na Páscoa, né? O Papa esteve participando lá, né, Dirceu, dos eventos da Páscoa, né? Ele fez lá a mensagem aí. Ontem, o Santo Papa, o Santo Padre, como diz a Igreja Católica, veio a falecer, tá certo? Esse é um ponto importante da notícia. Obrigado ao Dirceu Fiorentini e às pessoas que colaboram com as informações, e a gente traz elas para você e vai ter nas suas manhãs recheadas de informação aqui conosco. Santa Helena pode estar entre os pontos de visibilidade de chuva de meteoro Líridas, que vai ser na madrugada de hoje. Hoje é terça, então foi, né? Eu achei que era... já foi. Mas o Brasil teve aí condições aqui em Santa Helena de ser uma região privilegiada para a observação da chuva de meteoro, que alcançou o seu ápice aí nas primeiras horas da madrugada de hoje. O espetáculo pôde ser visto às 2 da manhã, com uma média estimada de até 15 mil ou até 15 meteoros por hora, desde que a condição do tempo estivesse favorável. Como eu não acordei 2 horas, né, eu não sei como é que foi, mas nós vamos ter informações hoje de como transcorreu aí essa chuva de meteoro. Hilda Jungs, bom dia, Hilda. Bom dia, Tunico. Bom dia, você que chega comigo na nossa manhã. Tem aí uma excelente terça-feira com cara de segunda. Deixa eu ver aqui, mandaram... Natan, como é que acontece o conclave? O conclave vem do latim, né? Conclaves, o que significa precisamente fechado a chave. O sistema de fechar os cardeais teve início no Concílio de Leão II em 1274, né? Então, o Carmelengo assume a administração da Igreja Católica durante o período de sé vacante, ou seja, que agora ninguém no posto, e essa fase corresponde entre a morte ou a renúncia do Papa até a escolha do próprio Papa, do próximo Papa. Ele é o responsável por cuidar do sigilo da votação e elabora aí o resultado, o relatório do resultado. Após a morte de um Papa, os cardeais eleitores devem esperar 15 dias completos para dar início ao conclave. O prazo foi estipulado pela Universi Dominici Gregis, ou seja, a Constituição Apostólica publicada por João Paulo II em 1996, que trata das normas para a vacância da sé apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Inclusive, aí o Papa João Paulo II, ele até mudou a regrinha lá, que para escolher o Papa era quem tivesse a maioria dos votos simples. Daí vem o Papa Bento XVI e mudou essa regra de novo. Ele colocou, não, precisa ter 2/3, né? Tem que ter a grande maioria dos cardeais. Ah, mas se der pau a pau, não der 2/3, como é que acontece? Eles têm que fazer oração lá e resolve, discute, até que chega no nome definido aí que vai ocupar o pontífice. No entanto, os cardeais podem adiar o início do processo. Os cardeais, os colégios dos cardeais têm a faculdade de postergar o início da eleição por mais alguns dias, caso existam motivos graves. O período máximo de espera, porém, é de 20 dias. Passado por esse tempo, desde o início da sé vacante, todos os cardeais eleitores presentes no Vaticano são obrigados a proceder à eleição. E a eleição acontece dentro da Capela Sistina no Vaticano. O voto é secreto e depositado em uma urna, e o número de votos do escolhido não é divulgado. Tem que ter 2/3, mas não se sabe qual que é a quantidade de votos, tá? Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave.
Eles não podem enviar mensagem eletrônica ou alimentar suas contas nas redes sociais. E em seguida as portas são fechadas, as chaves retiradas e o isolamento é assegurado pelo cardeal Camerlengo no interior e pelo prefeito da Casa Pontífica no exterior. No início do conclave, os cardeais fazem um juramento de silêncio. Eles podem votar todos os cardeais com menos de 80 anos. Nós temos 7 cardeais no Brasil que poderão votar. O número máximo de cardeais eleitores no processo é de 120, tá? Então, diversas nacionalidades participam aí do pleito. Agora começa aí, tão logo, em 15 dias o conclave. Então, com o falecimento do Papa ontem, daqui 15 dias. E, como é natural, sempre após a reunião sai uma fumaça. E quando sai a fumaça branca, ela quer dizer que o novo Papa foi escolhido. Então agora a Igreja Católica vive, nesse momento, o momento do aguardo para a escolha do novo Papa. Marta Rusch, bom dia Brusque, o pessoal que sempre está aí sintonizado com a gente na nossa manhã. Tá certo, gente? Então, premiamos aí num oferecimento de Road Life, segurança veicular. Não fique por aí dando mole pro azar. Vai lá na Road Life. O Leandro, a Lenir e toda a equipe da Road Life estão lá preparados para receber e atender muito bem você. Conosco também AgroShield, corretora de seguro. O corretor Fábio, que está lá junto da Road Life, está prontinho para trazer para você as informações de como você fazer um seguro correto, um seguro que não vai te dar dor de cabeça. O seguro, até tem uma entrevista aí no jornal com o Edu, e ele fala de fazer lá a porteira fechada para o seu gado, que está aí perto da pista, né? E aí pode escapar um gado, pode ser pego por um carro, pode acontecer um monte de coisa. E não tem seguro e vira aquela dor de cabeça, né? O dono desaparece, ninguém sabe quem é dono, vira um caos, né? Então você pode fazer um seguro aí de porteira fechada, né? Aí o que acontecer ali ao entorno da sua propriedade vai estar no seguro e as coisas ficam mais tranquilas. Seguro de máquina, seguro de veículo, seguro familiar. Procure AgroShield. Converse aí com o corretor de seguro Fábio e fique tranquilo, tá bom? Uma informação aí chegando para mim com o Rafael Lima. Esse cara também ele é fantástico. Dos 140 cardeais atuais, 110 foram indicados por Francisco. É claro que eles vão chegando à idade deles também, e como só vota acima de 80, chega uma hora que os os cardeais são trocados. Então, apenas 30 cardeais vêm aí desde de uma escolha antiga por Bento XVI e talvez por João Paulo II. Não penso pela idade de João Paulo II, mas do Bento XVI certamente sim. Desses 110, o Papa Francisco, aqui o nosso Papa latino-americano, indicou para fazer parte da reunião do conclave. Valeu, gente! Falamos aí do acidente, do Corpo de Bombeiro. Quero deixar uma dica para vocês, não deixem de acompanhar uma entrevista que está aí no site feito pelo Rafael Lima, né? Ele conversou com o capitão da fragata, o Anderson, da Marinha do Paraná, que esteve aqui em visita estratégica em Santa Helena, é um material bastante interessante. Não deixam de acompanhar aqui no site do Correio do Lago. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Eu creio que Ele há de querer. E a gente vai conversar mais um pouquinho. Vamos ver como é que estão os bastidores da política de Santa Helena. Quero ver se o vereador Paulão vai me responder hoje do convite feito a ele na quinta-feira, feito na terça-feira, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido, tentar entender esse meandro político. E claro, também a gente deve receber essa semana o secretário de Agricultura, Daniel, ele tem informações para nos trazer, e a gente vai permeando as nossas manhãs e começando muito bem aqui a nossa conversa. Lembrando que no dia 1º de maio, os servidores lá da prefeitura, os sócios lá da Semusa vão escolher a nova diretoria lá da Semusa, tá certo? E depois a gente vai contar como é que foi esses bastidores aí. Não tenho como fazer entrevista com os dois candidatos aqui na nossa manhã, né? Mas a gente vai trazer depois detalhes e informações desse pleito que está sendo acompanhado de perto por muita gente, né? De perto. E a gente vai ainda semana que vem trazer detalhes para que vocês possam ajudar a cuidar
esse pleito lá na ACEMUSA para a eleição da nova diretoria, tá bom? Valeu, gente. Aquele abraço. Tenha aí uma excelente terça-feira e a gente se encontra aqui juntinho amanhã. Obrigado a Carla na retaguarda do nosso programa, a Carla que dá um suporte técnico aqui nos estúdios e também vai respondendo às pessoas que acompanham a nossa manhã. Valeu, beijo no coração, fiquem com Deus porque com certeza eu estou na companhia dele. Bom dia.